Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar das atenuantes. O que é importante das atenuantes? Apesar da aula trazer o nome atenuante inominada, eu tenho que falar primeiro das atenuantes nominadas para explicar as atenuantes inominadas. Bem, as atenuantes, elas vêm previstas no artigo 65 do Código Penal. E a redação já diz, circunstâncias que sempre atenuam a pena. Significa que o juiz vai sempre dosar a pena para próximo do mínimo legal. Sabemos que a análise das atenuantes é na segunda etapa da dosimetria de pena. A primeira etapa é o artigo 59, a fixação da pena base, análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. Já a segunda etapa é a análise das agravantes e atenuantes da pena. Tanto nas agravantes quanto atenuantes da pena, o juiz deve respeitar o mínimo e o máximo legal. O juiz, ao atenuar a pena, ele não pode baixar do mínimo legal. Do mínimo. Então é interessante o quê? O sujeito verificar o caso e, obviamente, entender que ele tem, para atenuar, ele não pode abaixar além daquele mínimo estabelecido pela lei. Então, por exemplo, pena de 20 a 30, ele achou um monte de atenuante, ele vai ficar nos 20 anos, ele não pode abaixar além dos 20 anos. E dentre as circunstâncias atenuantes da pena, elas estão previstas no artigo 65. São várias atenuantes. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês o seguinte. A primeira atenuante, a chamada menoridade relativa. Porque lá no inciso 1, diz assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1, ser o agente menor de 21 na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença. Aqui significa que o agente significa que entre 18 até 21 anos, até 20 anos, porque 21 anos completos já não dá. No momento do crime, quando que se dá o momento do crime? No momento da ação ou da omissão, pouco importa o resultado. Então, se ele tiver 18 anos, 19 anos, 20 anos, no momento em que ele pratica o crime, ele vai ser punido pelas regras do Código Penal, mas vai ter uma atenuante da pena. Porque o legislador entende o seguinte, é presunção absoluta de que, antes dos 18 anos, o adolescente está em formação e ele não teria o discernimento necessário para poder entender o caráter ilícito, isto é, de entender que aquilo é crime. Depois dos 18 anos, até os 21, ele já tem essa consciência, mas não é plena. Por isso, leva-se como atenuante da pena. E depois dos 21, ele responde sem qualquer tipo de atenuante. A segunda atenuante é com relação à senilidade ou velhice, no linguajar popular. O sujeito ele tem que ter mais de 70 anos na data da sentença condenatória ou do acórdão, se for em segundo grau, em grau de recurso ou em tribunais tipo STJ, STF, aonde ele vai e recebe a pena. Eu falei idoso, a lei fala idoso? Não fala idoso, fala maior de 70 anos na data da sentença e não na data do fato, tá? É na data da sentença. Então, nesses dois casos, o juiz vai analisar como atenuante da pena. A segunda atenuante da pena se diz com relação ao desconhecimento da lei. Quando se fala em desconhecimento da lei, é no sentido que o agente deveria
ter tido um cuidado maior. Ele desconheceu a lei, é o chamado erro de proibição, injustificado. E aqui, o sujeito que deveria ter cuidado para interpretar a lei melhor, ele é punido, mas ele vai ter uma atenuante da pena, porque nós sabemos que, em regra, nós devemos conhecer a lei. Só que, para o direito penal, se o desconhecimento ele é justificável, o chamado erro de proibição, justificável, aí ele não recebe pena. Por exemplo, o sujeito que mora numa fazenda, que ele tem uma arma, essa arma veio do avô, que passou para o pai, que passou para ele, é um senhor de 70 anos, não tem televisão, é um radinho de pilha só para escutar a música sertaneja dele, ele usa a arma dele, que é uma arma velha, antiga, ele nunca vai quase na cidade, ele vive lá naquela região, não sabe ler, não sabe escrever, e aí ele não sabe direito, nem entende o que é estatuto de desarmamento. O sujeito merece pena? Não merece pena. O Código Penal abre essa possibilidade. Agora vamos imaginar que o sujeito já é um sujeito mais letrado, é um sujeito que já deveria ter um conhecimento maior. Aí escuta aquela conversa, Bolsonaro vai liberar, não vai liberar armas, isso e aquilo, e começa a ter uma distorção do conteúdo da lei. Mas aí o juiz fala, tá, mas você tinha que ter tomado um cuidado maior. Nessa situação, ele vai ter uma atenuante da pena. Segundo, ter o agente, só voltando aqui, isso. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social. O que a sociedade pensa? O que a sociedade pensa é aquilo que a sociedade diz. Olha, seria justificável. É punido, mas seria justificável. Por exemplo, um sujeito que dá uma prática de Robin Hood. Roubar para dar aos pobres. Seria um relevante valor social. Ou moral, que é pessoal. Ele faz isso, mas de cunho pessoal. É o sujeito. A outra atenuante é quando o sujeito ele pratica o crime, mas antes do julgamento, de qualquer forma, ele tenta reparar o dano. Ele viu que ele cometeu o crime, é uma forma de arrependimento. Ele fala, eu vou tentar de forma espontânea, chegar a reparar o dano. Por exemplo, ele foi lá, atropelou a vítima, então ele vai, tenta dar remédios para a vítima, ou se ele lesionou a vítima, ele tenta pagar o hospital, ele tenta... Então, de todas as formas, ele tenta minorar o estrago que ele fez, a conduta criminosa que ele fez. Também é uma atenuante. Ou, quando ele comete o crime sob coação moral resistível. Ele poderia ter resistido àquela coação moral resistível. Ou, ele cumpriu uma ordem de superior, mas sabia que aquela ordem era manifestamente ilegal. Então, nessa situação... o legislador falou, ele cometeu a coação que ele poderia evitar, ele cumpriu ordem que ele sabia que não poderia cumprir, vamos dar uma atenuação, porque a motivação do crime dele foi uma motivação meio que viciada, porque ele foi coagido, sim, ele foi coagido, ele poderia ter falado não, mas ele foi coagido. A outra situação é com relação ao cumprimento. Está lá, está na administração pública. O sujeito tinha que ter falado não, mas estava na administração pública. Nessa situação, acaba aí tendo essa atenuante da pena. Ou ele foi provocado pela vítima e acabou cometendo delito. Também vai ter uma atenuante da pena. Confissão. Aqui eu volto lá na questão da confissão. A confissão atenua a pena. E essa confissão, ela pode ser qualificada ou não. Como assim? Confessar é dizer, olha, eu fui o autor do fato. Isso é confissão, não é delação, é confissão. A confissão qualificada significa aquela confissão que ele diz, fui eu, foi dessa forma, ele esclarece toda a situação. Essa é a confissão qualificada. A confissão
não qualificada é aquela que ele diz: eu pratiquei o crime, mas não foi do jeito que está sendo falado, mas eu pratiquei. Olha, eu pratiquei o crime, mas eu pratiquei porque ele sempre usa uma desculpa, mas ele não deixa de assumir a autoria. Tanto sendo qualificada ou não, a confissão sempre vai atenuar a pena. O que existe uma discussão aí é o seguinte: o sujeito é visto nas câmeras furtando um objeto. Está tudo claro, nítido, foi ele que praticou o delito. É necessária a confissão dele? É desnecessário, porque se parar para analisar já está tudo provado. Mesmo assim, a jurisprudência diz: se ele confessar, ele vai ter direito à atenuante da pena, mesmo que não for tão necessário assim a confissão. Deixando bem claro que a confissão, né, ela só é válida, a condenação pela confissão, se tiver outros elementos de prova, né? Outra atenuante: cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não provocou. Aquela comoção que surge e todo mundo acaba cometendo o delito. Então, naquela situação, você foi levado pelo calor da emoção. A razão disso que você vai ter uma atenuante da pena. E o artigo 66 diz o quê? Aquilo que eu não falei das agravantes, eu estou falando agora das atenuantes. O rol de atenuantes, ele é exemplificativo. Por que ele é exemplificativo? Porque o artigo 66 do Código Penal traz a chamada atenuante inominada. O que nós vimos até agora foram as atenuantes nominadas. Então, aqui nós temos as chamadas atenuantes inominadas. Significa o quê? São aquelas que não estão previstas na lei, mas o juiz, levando uma situação, uma circunstância, ele pode criar uma atenuante para favorecer o agente. No caso aqui, diz assim: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Um exemplo: vamos imaginar que o sujeito, isso já caiu em prova, o sujeito está lá dentro do presídio, preso provisório, e aí ocorre uma rebelião e ele acaba ajudando os agentes penitenciários, salvando vidas de agentes penitenciários. Aquela conduta nobre vai ser levada em conta como uma atenuante. Foi um fato posterior ao crime, mas que é relevante, e o juiz vai levar em conta como uma atenuante. Então, às vezes, o comportamento dele, a forma de agir, a condução do processo, qualquer situação que venha favorecer uma interpretação, o juiz pode levar como atenuante da pena. Por isso, atenuante inominada. Significando que o magistrado é livre, né, para definir outras situações devidamente justificadas, que possam atenuar a pena, mas que não estão previstas no Código Penal. É isso. O magistrado é livre. Para agravar, não, mas para atenuar, ele é livre. Mensagem motivacional. Muito melhor é ousar grandes feitos, ganhar gloriosos triunfos, mesmo salpicados de falhas, do que se alinhar com aqueles pobres espíritos que nem se alegram muito e nem sofrem muito, porque eles vivem no crepúsculo cinzento que não conhece a vitória ou a derrota. Então aqui a gente tem que estar sempre buscando crescer, vencer ao lado de pessoas que têm esse espírito de luz. Ficar no lado de pessoas que trazem aquele peso só tende a prejudicá-lo.
Então, vamos sempre buscar ser luz e buscar ser pontes. Mas se aquilo estiver te fazendo mal, saia de perto daquilo que te deixe para baixo. E é muito comum isso, né? Você está estudando, aí vem um cara e o cara só vem para dar palpite, para te derrubar. Só vem para dizer que, você estudou o quê? Você estudou... Qual matéria que você estudou? Tinha um cara muito chato que estudava junto comigo. Qual é o livro que você estudou? Qual matéria você estudou? Não, eu já estudei 10 vezes mais que você. Ele sempre queria ser melhor, ele sempre queria demonstrar ser melhor. Ele é muito chato, porque toda vez era chato. Você vê que o cara carregado de energia negativa, o cara invejoso. Então eu peguei e falei, não, eu vou abrir mão desse cara. Eu prefiro ficar sozinho na minha do que necessariamente ficar aqui ao lado desse tipo de pessoa, né? Então, busquem aquilo que te faz bem, tá? Aquilo não significa ser metido. Significa que você está buscando o que é melhor para você. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Laconcursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Laconcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.